professor Glemstein aqui na estrada com os profs, e a nossa aula de hoje vai ser sobre movimento circular uniforme, definições destas grandezas, beleza? Mas antes de começar essa aula, eu vou pedir para você, se você tem alguma dificuldade com a parte de matemática, comprimento de circunferência, medida de arcos, pi radianos, ângulo e assim por diante, você vai assistir uma aula lá do professor Felipe Rei, o Prof. Rei também, na estrada com os profs, que eu vou deixar na descrição deste vídeo o link da aula dele. Você clica lá, assiste a aula medida de arcos e aí você volta aqui para que a gente possa estudar o movimento circular. Fechou? Então, bora lá! Então olha só, para que a gente possa entender o movimento circular uniforme, eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagine que eu estou com um objeto, esse objeto preso a uma corda, uma pedra, por exemplo, uma pedra, por exemplo, presa a uma corda, e eu começo a girar esta pedra presa à corda. Eu vou ter um movimento circular. Desenhei aqui, então nós vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aqui um objeto preso a um fio, ok? E eu começo a girar este objeto em um movimento circular. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, a hora que começou a girar, eu vou colocar aqui uma origem desse movimento. E logicamente eu vou perceber que essa pedra vai passar várias vezes pelo mesmo ponto, pela mesma origem. Então, moçada, antes de mais nada, nós vamos determinar duas grandezas bem importantes para o movimento circular. Uma delas é o período, que eu vou representar pela letra T maiúsculo. Quando eu falo para vocês a respeito do período, você vai falar, ai professor, o que é o tal do período? Você vai colocar o seu período, como a própria palavra já diz, o que é o período de alguma coisa? Período é tempo. Então este período será o tempo para realizar uma volta completa. O período é o tempo que o objeto demora para realizar uma volta completa. Ou seja, se isso aqui vai dar uma volta, quanto tempo ele demorou para dar essa volta? 1 segundo? 1 minuto? 1 minuto e meio? 10 segundos? E assim por diante. Que você já viu isso em outras situações, né? Por exemplo, o movimento que a Terra dá determinando os dias e as noites. É o movimento de rotação da Terra. Qual é o período de rotação da Terra? Ah, professor, o período de rotação da Terra é 24 horas. Ela demora 24 horas para dar uma volta em torno do seu eixo, beleza? Então o período é o tempo que demora para realizar uma volta completa. E quando você determinar este período, você vai colocar aí, ó, que a unidade, a princípio, que nós vamos utilizar para o período é a unidade de tempo, tá? Que pode ser ou em segundos ou em minutos, beleza? Professor, pode ser em horas? Pode ser em dias? Pode. Qualquer unidade de tempo é unidade de período, beleza? Pegue pela definição, toma muito cuidado, moçada, isso cai bastante em prova no Enem, isso aqui cai já muitas vezes, então fique ligado. Período é o tempo para realizar uma volta completa. Você vai utilizar isso, inclusive, em outras partes do conteúdo aí, ok? Aí depois que você já sabe o que é período, nós vamos definir a grandeza, que é a frequência. Quando eu coloco a frequência, eu represento pela letra F. Tomem cuidado para não confundir aí com as definições. O que é frequência, professor? Professor não. O que é frequência, professor? Você vai colocar assim, frequência refere-se ao número de voltas realizadas em um determinado tempo. É o número de voltas realizadas em um determinado tempo, ou seja, quantas voltas ele deu em 1 segundo? Quantas voltas ele deu em 1 minuto?
quantas voltas ele deu em 1 hora e assim por diante. Isto é a frequência, vai ser o número de voltas que ele vai realizar em um determinado tempo. Aí você vai falar assim, professor, e qual é a unidade disso? Eu vou calcular o período como? Bom, a frequência como? Bom, você vai olhar para o período, tá? Aqui eu quero que você preste atenção. Se você utilizar o seu período em segundos, a sua frequência você vai utilizar em hertz, que eu vou representar por Hz. Se o período estiver em segundos, a sua frequência será em hertz. Ou, se o seu período estiver em minutos, a sua frequência deverá estar em RPM, que nada mais, nada menos, refere-se a rotações por minuto, desculpa. Nada mais, nada menos, refere-se a rotações por minuto, ok? Então, quando você vai utilizar uma unidade, o período ou está em segundos ou em minutos, e a sua frequência, se o seu período está em segundos, a sua frequência em hertz. Se o seu período está em minutos, a sua frequência em RPM, que é rotações por minuto, e assim vice-versa. Estamos entendidos? E, consequentemente, nós temos uma relação existente entre os dois. Então, olha só, o período é o tempo para realizar uma volta. A frequência é o número de voltas realizadas por tempo. Tempo para uma volta, volta por tempo. Então existe uma relação. Qual a relação existente? Então olha só, eu vou apagar o quadro aqui bem rapidinho. Viu? Apaguei. Então, moçada, período é o tempo da volta, frequência é o número de voltas por tempo. Então eu vou falar para vocês que a frequência é o inverso do período. Ou o período é o inverso da frequência. Por isso que você vai lembrar que quando você mede a sua frequência, calcula a frequência, a unidade, como eu falei para vocês, é o hertz, unidade de frequência é o hertz, que é a mesma coisa que 1 sobre segundo, porque a frequência é o hertz, a frequência é o inverso do período, 1 sobre segundo. Isto é a frequência. E você sabe também o que é o período. Estamos entendidos a situação? Até então, duas definições aí bem simples para que a gente possa entender, beleza? Agora, como eu tinha falado para vocês, né, o movimento circular, ele é um movimento que é um movimento repetitivo, né? Você percebeu que o objeto ele pode girar em torno de um ponto várias vezes, né? Então ele vai girar e vai passar por um ponto várias vezes. Consequentemente, nós temos um movimento e como todo movimento, nós vamos atribuir uma velocidade. Aí que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Porque quando nós vamos atribuir uma velocidade a este movimento, moçada, eu quero que vocês entendam que velocidade, como qualquer outra situação, como que nós calculamos uma velocidade média, por exemplo, nós vamos começar com velocidade média. Você sabe que a nossa velocidade média refere-se ao espaço divididos pelo tempo. Isso nós já vimos lá no movimento uniforme. E não esqueça que aqui não deixa de ser um movimento uniforme, só que é um movimento circular uniforme, mas continua sendo uniforme, maluco. Então, velocidade média é o espaço divididos pelo tempo. Porém, no movimento circular, nós vamos atribuir aí duas velocidades. Por que duas velocidades, professor? Eu vou fazer o movimento circular aqui, ó. Eu vou pegar o meu compasso, prato, e vou fazer aqui o movimento circular para ficar bem bonitinho para vocês, tá bom? Para vocês. Então você vai imaginar que você tem uma pedrinha aqui que está girando em torno aqui de um centro, beleza? Então ela está girando e girando e girando. O que eu vou falar para vocês? Que a velocidade com que esta pedrinha gira aqui, nós podemos ter duas. Uma velocidade angular, que refere-se ao ângulo que ela está percorrendo, e uma outra velocidade
que é a velocidade tangencial, que é a velocidade que tange a curva. Então eu quero que você entenda que enquanto a pedrinha está girando, a cada ponto que ela passa, nós temos uma velocidade tangencial que tange a curva. Enquanto ela está girando, a velocidade que tange a curva. Você vai falar assim, professor, não entendi, como assim? Vamos pensar da seguinte situação. A velocidade tangencial seria aquela velocidade que passa em linha reta. Imagine você com a pedra presa na ponta de um fio e você começa a girar, e de repente o fio arrebenta. A pedra continua girando? Não, a pedra sai pela tangente. Ou seja, se a pedra está girando e nesse ponto aqui o fio que segura a pedra arrebentar, ela vai sair na direção da velocidade tangencial. A pedra está girando e nesse ponto aqui o fio arrebentar, a pedra ela vai sair pela tangente. Então por isso que nós vamos atribuir dois tipos de velocidade, a tal da velocidade tangencial e a velocidade angular. Mas para isso, vamos tentar fazer da maneira mais simples possível, moçada. Vamos partir do princípio de velocidade média. Velocidade é o espaço divididos pelo tempo. Então olha só, a primeira velocidade que nós vamos analisar, nós chamaremos de velocidade, e esta velocidade é a nossa velocidade angular, tá? E esta velocidade angular você vai representar pela letra ômega. É aquele Wzinho redondinho como vocês estão vendo ali, beleza? Bom, quando eu falo para vocês em velocidade angular, eu estou me referindo a quê? O próprio nome da velocidade já fala para você. Estou me referindo a ângulo. Então, moçada, você vai imaginar o seguinte, olha só, este mesmo exemplo que eu coloquei aqui para vocês, a pedra girando, ok? Agora, imaginem que a pedra ela está começando a girar, eu vou pegar um ponto inicial aqui. Imaginem que essa pedra vai sair daqui e vai girar e vai passar por aqui depois do intervalo de tempo. Então eu estou girando, eu calculo o tempo que ela demorou para sair daqui e chegar até aqui. Então eu sei que neste intervalo de tempo a pedra percorreu este ângulo aqui, ó. Esse foi o ângulo percorrido pela pedra. E ângulo nós vamos representar por delta θ, tá? É a variação do ângulo. Então a nossa velocidade angular que nós vamos calcular, nós vamos partir do princípio que velocidade refere-se ao espaço pelo tempo. Só que agora o nosso espaço será um espaço angular, ou seja, o ângulo que ele percorreu. Então, para nós, será a variação do ângulo θ em um determinado intervalo de tempo. É assim que você vai calcular a velocidade angular. Olha a semelhança, só que agora o Δθ refere-se à variação do espaço angular. Então, vou colocar aqui, refere-se ao espaço angular. E ΔT, você sabe que é o tempo. Espaço angular é o ângulo que ele percorre. Porém, quando você for calcular esse espaço angular, não esqueça que você terá que calcular em radianos. Beleza? Esse espaço angular em radianos. E, consequentemente, a partir do momento que você calcula esta velocidade angular, a distância, o espaço angular, não é em metros, é ângulo, é radianos. Então, nós teremos a unidade de velocidade angular como sendo radianos por segundo. Aqui, velocidade média, você sabe, é metros por segundo ou quilômetros por hora. Mas aqui, velocidade angular, eu estou me referindo a radianos por segundo. Então apareceu radianos por segundo, você sabe que é a sua velocidade angular.
Aí você fala assim, professor, mas sempre eu posso descobrir o delta-θ, eu vou saber, ele vai fornecer para mim o ângulo que o corpo vai percorrer em determinado tempo? Nem sempre. Então tem um jeito aí, digamos assim, mais simples de a gente determinar isso. Como, professor? Olha só, eu vou apagar o quadro. Pronto. Então, a velocidade angular, sendo a variação do ângulo, o ângulo que ele percorre em um determinado tempo. Porém, você sabe que isso está girando, ele vai executar, ele vai fazer várias voltas completas, concorda comigo? Ele vai girar isso várias vezes. E se ele faz várias voltas completas, você sabe que a cada uma volta completa, o tempo que ele demora para isso nós chamamos de período. Então quando eu coloco, né, o espaço angular dividido pelo tempo, esse tempo eu posso chamar de período. Porém, se o tempo eu estou considerando o período é o tempo para uma volta completa. E uma volta completa, eu sei quanto vale o ângulo de uma volta completa. O ângulo de uma volta completa em radianos é 2π, que é 360 graus. Então, a minha velocidade angular eu posso utilizar como sendo 2π divididos pelo período. 2π divididos pelo período. Ou, como o inverso do período é a frequência, como nós acabamos de ver, eu posso determinar a velocidade angular como sendo 2πf. Então, moçada, a velocidade angular, você sabe que por definição é a variação do espaço angular, que é o ângulo, determinado tempo. Mas também, você pode calcular a velocidade angular, se você tiver o período, 2π, que é a volta completa, dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência, que você já sabe que período e frequência são inversamente proporcionais, beleza? Não esqueça uma situação bem importante que eu falei para vocês. Se o período está em minutos, a frequência em RPM. Se o período está em hertz, se o período está em segundos, a frequência em hertz, correto? E a sua velocidade angular tem que estar em radianos por segundo. Estamos entendidos quanto à velocidade angular? Bacana? Bem simples, bem direto, mas você precisa lembrar disso, moçada. Isso aqui você vai utilizar lá no movimento harmônico simples, no MHS, que é aquela partinha mais chata. Você vai utilizar em força resultante centrípeta, você vai utilizar em ondulatória. Então vamos começar devagar, mas você precisa saber isso aqui. Estamos entendidos? Bacana? Pois bem, agora já sabemos a velocidade angular, né? Agora nós vamos para a tal da velocidade tangencial. E antes de eu passar para a velocidade tangencial, você vai anotar aí, ó, esta velocidade angular, ela será constante, tá? Porque não esqueça que o movimento é chamado de movimento circular uniforme. Então a velocidade angular é constante. Agora vamos para a velocidade tangencial. Professor, o que seria a velocidade tangencial? Eu vou apagar o quadro. Pronto, apaguei. Então, moçada, eu quero que você entenda que a velocidade tangencial é aquela velocidade que tange a curva. Se você pensar numa pedra girando em torno de um fio, se eu soltar o fio, ela sai em linha reta. Essa velocidade, quando ela sai em linha reta, é a velocidade tangencial. Ou, por exemplo, se você tiver uma bicicleta andando, a roda girando refere-se à velocidade angular e o movimento, a velocidade da bicicleta, refere-se à velocidade tangencial. Ou seja, a velocidade com que a bicicleta está andando é a velocidade tangencial. Uma bicicleta andando, por exemplo, você pode analisar duas velocidades. A velocidade angular da roda da bicicleta ou a velocidade tangencial, que é a velocidade com que a bicicleta se movimenta. Estamos entendidos? Então, esta velocidade, que nós chamaremos de velocidade tangencial, ou também vou colocar aqui embaixo velocidade escalar ou velocidade linear, correto?
esta velocidade tangencial, ou usada escalar ou usada linear, nós vamos partir do mesmo princípio de velocidade média. Velocidade refere-se ao espaço divididos pelo tempo. A mesma situação que eu falei para vocês da velocidade angular. Só que agora eu quero que você entenda, quando você tem um movimento circular, esta distância que o objeto vai percorrer, como eu vou colocar no desenho aqui do lado, essa distância que o objeto vai percorrer refere-se ao comprimento da sua circunferência. Então, moçada, essa distância refere-se ao comprimento da circunferência e, lógico, em um determinado tempo. Então, olha como fica simples. Esta velocidade, que eu vou chamar de velocidade tangencial, será o espaço, será o comprimento da circunferência. Quando ele dá uma volta completa, ele percorre um certo comprimento. E todo mundo sabe calcular o comprimento da circunferência, não sabe? Porque você já assistiu a aula de matemática. Então, o comprimento da circunferência equivale a 2πr. E o tempo que ele demora para dar a volta completa, nós chamamos de... Você respondeu, eu sei, de período. Então, aqui está a sua velocidade tangencial, 2πr sobre t, onde 2πr é o comprimento da circunferência e t é o período. Ou também você sabe que o inverso do período é a frequência, 2πrf. Está aqui as duas maneiras de você calcular a sua velocidade tangencial, 2πr sobre t ou 2πrf. Você vai falar, professor, muito parecido com velocidade angular. Exatamente, muito parecido com velocidade angular. Então, olha só, se você olhar lá, a velocidade angular é dado por 2π sobre t. E a velocidade angular também pode ser 2πf. A diferença, basicamente, é apenas o raio. A velocidade tangencial depende do raio. A velocidade angular não depende do raio. Então, nós vamos colocar a seguinte relação entre elas. A sua velocidade tangencial é a velocidade angular vezes o raio, ou a velocidade angular é a velocidade tangencial divididos pelo raio da trajetória. Estamos entendidos? Consequentemente, não esqueça que a hora que você vai deixar esse raio, necessariamente eles têm que estar em metros. E como qualquer velocidade média normal que nós vimos, esta velocidade, que é o comprimento pelo tempo, em metros por segundo. Estamos entendidos? Essas são as relações do movimento circular uniforme, correto? Quanto à velocidade tangencial e velocidade angular. E para finalizar, moçada, você vai lembrar uma característica da velocidade tangencial que você vai anotar aí, ó. A velocidade tangencial, ela vai ser constante em módulo, mas varia em direção e sentido. Não esqueça desta situação aqui. A velocidade tangencial ela é constante em módulo, ou seja, seu valor é sempre o mesmo, por isso que é movimento uniforme, mas ela varia em direção e sentido. Lembra por quê? Porque quando você tinha a pedrinha lá, que você amarrava num fio e começava a girar essa pedrinha, a cada ponto da trajetória, a velocidade tangencial, ela aponta para um lado diferente. Então, esta velocidade tangencial, à medida que vai fazendo a curva, ela vai apontando para um lado diferente. Estamos entendidos este início do movimento circular uniforme? Bacana? Legal? Então é isso, moçada. Peço para vocês, não esqueça, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e também siga a gente lá no Instagram,
Estrada com os Profs. Um grande abraço para vocês, bons estudos e qualquer coisa, estamos aqui na Estrada com os Profs.